Nós teremos agora, como palestrante, queremos convidar aqui à frente a deputada federal e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Elétrico Brasileiro, deputada Érica Cocai. Érica Cocai é natural de Fortaleza, tem mais de 39 anos de militância política em defesa dos direitos dos trabalhadores, dos direitos humanos e dos direitos das parcelas mais vulnerabilizadas e minorizadas da população brasileira. Sua atuação legislativa tem sido desenvolvida ao longo de 4 mandatos parlamentares pelo Distrito Federal. Foram 2 mandatos como deputada distrital e agora deputada Érica está no 2º mandato como deputada federal. O tema de sua palestra: impacto da privatização do setor elétrico. Com vocês, Érica Cocai. Bom, eu queria desejar uma boa tarde para cada um e cada um de vocês, dizer que é uma alegria grande estar nesta cidade, que é belíssima, agradecer ao deputado Disseu Treste a oportunidade de estar aqui e agradecer também a realização desse seminário. Eu penso que é absolutamente fundamental que nós possamos discutir a energia renovável e que nós possamos entender como expressão da criatividade, da inventividade e, ao mesmo tempo, da generalização dos bens, da utilização dos bens produzidos pela inteligência humana. Portanto, digo que é muito importante que nós tenhamos a realização deste seminário aqui e parabenizo o deputado Disseu por esta realização. Nós estamos discutindo na Câmara, e eu faço parte dessa frente, da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Energético, mas existem outras frentes na Câmara, várias frentes, que estão trabalhando de forma conjunta. Nós temos a Frente em Defesa de Furnas, que envolve a bancada mineira em grande monta, com uma condição suprapartidária muito evidente. É o mesmo movimento suprapartidário que foi construído para defender a não privatização das usinas da CEMIG, que acabaram por ser privatizadas. Foi um dos movimentos mais profundos que eu tive conhecimento e a oportunidade de dialogar, porque unificou o setor industrial, a Federação da Indústria de Minas, a Federação da Agricultura de Minas, os trabalhadores sem terra, os trabalhadores rurais, os trabalhadores da indústria em Minas e o conjunto dos parlamentares de ponta a ponta, com todas as suas colorações partidárias, se unificaram na perspectiva de defender a não privatização das usinas da CEMIG. Portanto, nós temos vários movimentos e várias frentes no parlamento que estão dialogando entre si. Nós temos a Frente em Defesa da Soberania Nacional, que é presidida no Senado pelo senador Requião e na Câmara pelo deputado Patrus Ananias. A Frente em Defesa de Furnas, a Frente em Defesa da Chesf, a frente que está se formando agora em defesa da Eletronorte, são todos movimentos movidos por uma compreensão de que energia não é mercadoria, como aqui já foi dito. Que energia é fundamental para que nós possamos ter um projeto de desenvolvimento nacional e que nós nunca tivemos um risco tão eminente, um risco tão concreto para a soberania energética deste país, com a lógica privatista que está em curso aqui no Brasil. Eu diria que as pessoas entram em guerra, e os países entram em guerra pelo petróleo, e o nosso petróleo está sendo vendido a preços absolutamente aviltados. Os países entram em guerra pela energia, e a nossa energia está sendo alvo de um projeto de privatização que não se justifica. Como é possível pensar na privatização da Eletrobras, e se fala numa privatização que arrecadará por volta de 30 bilhões, de ativos que representam quase 400 bilhões? Como é possível imaginar que se vai vender
parte da soberania do Brasil, e digo isso porque países como a Austrália, países como a Alemanha, países como os Estados Unidos, não aceitaram o investimento dos chineses e recusaram por volta de 39 bilhões dos chineses, porque consideram que a energia é um setor absolutamente estratégico. Nós vimos aqui que as hidrelétricas estadunidenses são de propriedade do Exército, porque são consideradas parte da soberania nacional. Esse setor estratégico. Recentemente eu estive na China, a China que se abriu ao mercado, em nenhum momento abriu mão dos seus instrumentos estratégicos, porque a siderúrgica da China, ela é estatal, As empresas e os setores que representam a possibilidade de construção de um modelo nacional, estes estão na mão do Estado. Numa economia extremamente planificada, que está se planejando a sua expansão para daqui a 30, 40, 50 anos. Eu tive a oportunidade de estar em Xangai, e ali havia acabado de ser construído um aeroporto, parte da infraestrutura do país. E já se programava a expansão deste aeroporto, porque se previa que daqui a 20 ou 30 anos ele seria insuficiente para atender a demanda. Portanto, quando você coloca em venda ou à venda os instrumentos de desenvolvimento de um próprio país, indica que você não tem projeto de desenvolvimento nacional. Porque se há projeto de desenvolvimento nacional, é importante ter os insumos para esse projeto. E a energia é fundamental. A energia é fundamental para as pessoas, para os seres humanos. Tem coisas na nossa vida, nesse correr da vida, que segundo Guimarães Rosa, às vezes embrulha tudo, que a gente não gostaria de ter vivido. E tem outras coisas que nos marcam para sempre. A senhora, que ao chegar a energia na sua casa, acendia e apagava a luz incessantemente. E perguntada por que fazia isso, ela dizia: porque pela primeira vez na minha vida vou ver o rosto do meu filho dormindo. E Lula conta a história de que foi abordada por uma senhora no interior do Nordeste que dizia: olha, o meu rosto, ele tem a marca da lamparina, e eu acabei de jogar essa lamparina fora, porque a luz e a energia chegou na minha casa. Este fundo de universalização da energia, regido pela Eletrobras, já não é mais dirigido pela Eletrobras. Ele foi concedido para a Câmara, uma Câmara que tem a iniciativa privada na sua composição. São 15 milhões de brasileiros e brasileiras que tiveram acesso à energia, que tiveram acesso à vida após o sol se pôr. Mas não é só isso. Nós, como vamos pensar no desenvolvimento industrial sem termos energia? Ou no desenvolvimento agrícola sem termos energia? Então, penso que quando você abre mão dos instrumentos estratégicos para o desenvolvimento nacional, nós estamos indicando que neste país não há um projeto para esta nação se fazer nação. E penso que nós estamos vivenciando 3 vertentes. Uma que acha que a lógica primária de suprir os déficits de qualquer coisa, de qualquer forma, ela é fundamental para tentar fazer um ajuste que tem congelado o país e a sua possibilidade de crescimento e desenvolvimento. O segundo, os que acham que o mercado é soberano e tem uma autonomia, uma inteligência autônoma. Isso a história não comprova. Se fosse assim, nós não teríamos tido a crise de 2008, que abalou o mundo inteiro. O mercado não tem inteligência e racionalidade autônoma. E me lembra muitas vezes as tragédias gregas, onde os deuses se enfureciam e se colocavam enquanto para sacrifício os seres humanos, para acalmar a ira dos deuses. É como se tivéssemos um Deus mercado,
O mercado que tem sentimentos humanos, porque o mercado fica nervoso, ele fica calmo, ele fica afetuoso, ele fica enciumado, ele tem sentimentos humanos. E este mercado, todas as vezes que está enfurecido, se jogam os direitos dos trabalhadores, se joga o patrimônio do Brasil, o patrimônio deste país, se jogam os corpos moídos do povo brasileiro, na construção de um país que só incorporará o seu povo no seu projeto de desenvolvimento com o Estado forte para o próprio país, porque não é verdade que o Estado é mínimo, o Estado nunca foi mínimo nesse país, o Estado foi mínimo para o povo brasileiro. É o poema de Augusto dos Anjos, é a mão que afaga e a mão que apedreja. A mão que afaga o mercado é a mão que apedreja o povo brasileiro. O Estado foi mínimo e eles querem mínimo para a população brasileira. Como é que se justifica que nós tenhamos o congelamento de todas as despesas primárias pelos próximos 20 anos? Todas as despesas primárias e as políticas públicas congeladas pelos próximos 20 anos. Que nós tenhamos as nossas universidades, que são centros de produção do conhecimento científico, do conhecimento tecnológico, com risco de serem fechadas. Quando nós temos hoje o orçamento da assistência, da proteção social, por exemplo, reduzido em mais de 90%. Como é possível pensar em um país que não fez o luto das casas grandes e senzalas, que não fez o luto do colonialismo, onde os donos da terra se sentiam donos também das mulheres, das crianças, dos trabalhadores, que não fez o luto da escravidão e nem tampouco o luto da ditadura? Neste país, você tem um Estado mínimo na sua capacidade de investimento. Eu lembro a fala do Bresser Pereira, que dizia: um Estado que tem um investimento público de menos de 20% do PIB, é um Estado que está se condenando a ser empregado dos países mais ricos. Nós estamos com investimento público de por volta de 15%, caiu mais de 50% o investimento, caiu mais de 50%. Não há investimento público porque não há projeto de desenvolvimento nacional. Porque a dominação do capital, a acumulação do capital, está concentrada na financeirização. São os serviços e os juros da dívida que estão levando quase 50% do orçamento brasileiro. E a financiarização não tem pátria, não tem território, e não tem relação com o mundo do trabalho. Porque ela está aqui e está ali, e não precisa do trabalho. O conceito de mais-valia de Marx, ele é um conceito que está sendo reestruturado nessa forma de dominação do capital, nos dias de hoje. E nem precisa do território. Porque, para que os insumos para o desenvolvimento? Para que a infraestrutura? Para que infraestrutura rodoviária ou infraestrutura portuária, se o capital é volátil, se a acumulação do capital não precisa de chão, então não precisa de crédito. Privatiza-se, portanto, os bancos públicos, que estão sob o risco de serem privatizados. A Caixa, na iminência de perder a condição de empresa pública e se transformar numa sociedade de economia mista. Ou seja, de ter a participação privada que muda o seu planejamento estratégico, porque tem que atender, ainda que estatal, tem que atender aos objetivos dos seus acionistas minoritários, que são objetivos ligados ao lucro e ao mercado. Nós estamos vivenciando isso no Brasil, uma forma de dominação do capital, que não exige crédito, que não exige infraestrutura, que não exige capacitação de profissionais, porque está apartada do mundo do trabalho. Neste quadro, privatizar a Eletrobras, para se conseguir algum recurso e tentar se conter o desequilíbrio fiscal que está em curso no Brasil, porque nós tivemos já o aumento do déficit, da meta fiscal, já foi aumentado na possibilidade do déficit. O governo já pode gastar 159 bilhões sem ter relação com a sua própria receita. Porque, inclusive,
A PEC dos gastos, a emenda constitucional que limitou os gastos, ela não tem relação entre arrecadação e despesa. Não importa quanto vai se arrecadar. Se você arrecadar 400, mas a variação da inflação for 100, você só poderá gastar com as despesas primárias, que 88%, e mais do que isso hoje, são despesas obrigatórias, só poderá gastar 100 com as despesas primárias. Os 300 que sobram, esses serão gastos com as despesas financeiras. É falso o argumento de que nós estamos fazendo as estruturas para gastar o que se arrecada. Não, está se congelando os gastos com despesas primárias, independente da arrecadação. E isso, obviamente, contrai a própria arrecadação, porque não cria um ciclo de desenvolvimento, não estrutura cadeias produtivas, e por isso a Eletrobras está em risco. E nós estamos vivenciando uma relação diferenciada. A partir do dia 1º de novembro, professor, a partir do dia 1º de novembro tem um decreto que possibilita a venda parcial ou total dos ativos das empresas de economia mista, das SAs, da sociedade anônima. Isso possibilita a venda. Um decreto inconstitucional. É inconstitucional porque não possibilita a licitação. Há uma comissão composta por 3 pessoas que vai avaliar o patrimônio e a outra composta por mais tantos 3 técnicos que vai alienar o patrimônio. Não tem licitação. O que é inconstitucional, porque se prevê a própria licitação e não precisa da autorização do parlamento, não precisa da autorização do Congresso. Olha qual é o raciocínio que está por trás disso. Eu posso me desfazer do patrimônio que é do povo brasileiro, sem ter uma avaliação estratégica, porque eu não avalio estrategicamente, eu avalio a partir das condições específicas e determinadas pelo Conselho de Administração ou as assembleias, de acordo com o órgão, a caracterização do órgão decisório, se eu vendo ou não. E eu posso vender só a parte boa. Eu vendo a parte boa. E a parte ruim, esta fica com o Estado. O que está acontecendo com a Infraero? Quando eles propõem que parte dos aeroportos controlados pela Infraero, que dão lucro, eles sejam colocados em concessão, no regime de concessão, eu vou estabelecer um déficit para a Infraero, onde o Estado terá que bancar, segundo a direção da própria Infraero, por volta de 1 bilhão para sustentar a empresa. Alguém acha que isso vai acontecer? Eles falam, não, estamos privatizando a Infraero. Mas quando eu tiro os aeroportos lucrativos e deixo com a Infraero os aeroportos que são deficitários, eu inviabilizo a sustentabilidade da própria Infraero e eu exijo um aporte de recursos públicos que não se mantém em um governo que acha que o Estado tem que estar a serviço do próprio mercado. Então, portanto, nós estamos vivenciando, para além da ameaça de privatização da Eletrobras, e eu digo isso porque as experiências que nós temos de privatização das distribuidoras, elas não são boas experiências, nós vimos isso aqui. Mas nós temos, por exemplo, neste período, no período de 20 anos, um aumento da tarifa de 751,7%, com uma inflação de 342%. Quem aqui vai me dizer que era a mesma discussão que tínhamos há 20 anos atrás? De que abrir para o mercado vai representar a diminuição do preço da energia. Isso tem sido dito, isso não corresponde à verdade. Na medida que eu abro mão do serviço ou do sistema de cotas, eu levo o megawatt por hora a um preço de mercado, e ele vai crescer o seu custo, e vai ser pago pela população. Para além disso, eu tiro o poder regulador do próprio Estado e da Eletrobras, se eu vier a privatizar a Eletrobras. O poder regulador, que foi importante nos leilões que nós tivemos, ele deixa de existir, porque, como disse o professor, vai se trabalhar, eu vou dialogar e vou negociar
comigo mesmo, no setor oligopolizado. Nós, se analisarmos quanto se economizou em Belo Monte, quanto se economizou em Jirau, em função do poder e da participação da Eletrobras, nós vamos ver que isso não se justifica. Nós vamos ter os seguintes dados: em Santo Antônio, nós tivemos uma economia de 843 milhões por ano, de 25,3 bilhões no contrato. Em Jirau, 933 milhões por ano, 28 bilhões durante o contrato. Em Belo Monte, 1,986 bilhões por ano, com a participação da Eletrobras. Se não tivéssemos a participação da Eletrobras e o preço fosse estabelecido pelo próprio mercado, o Estado sangraria muito mais com relação a estas concessões e a estes empreendimentos de Jirau, de Belo Monte. E o que justifica, então, que nós tenhamos uma privatização em um momento que é um momento de contração e de recessão? É um momento de desvalorização de ativos. É nesse momento de desvalorização de ativos que eu busco vender os ativos e o patrimônio que eu tenho e abrir mão dos instrumentos estratégicos para que eu possa construir um projeto de desenvolvimento nacional, para além de termos a fragilização da relação dos trabalhadores. Nós tivemos, neste período, no período recente, 449, em 6 anos, 449 mortes de trabalhadores, 380 foram de terceirizados. 380 de terceirizados. E com a reforma trabalhista, que se inicia agora, que vai precarizar ainda mais as relações de trabalho, nós vamos ter a liberdade da terceirização estabelecida em um projeto que, penso eu, com a dificuldade de se aprovar a reforma da Previdência, se sacou um projeto para jogar e alimentar o mercado e acalmar o mercado. O projeto que estava lá, um projeto de anos atrás de terceirização, vamos implementá-lo para acalmar o mercado. A reforma trabalhista, ela sai da Câmara pior do que ela entrou, porque ela reproduziu toda a pauta da Confederação Nacional da Indústria. Peguem qual foi a pauta que a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, apresentou para o parlamento. E vejam qual é a reforma trabalhista que dali saiu. É toda a pauta da Confederação Nacional da Indústria. Então, me digam, os trabalhadores tendo precarizado as suas relações, as empresas sendo vendidas e o patrimônio público sendo colocado à venda, como está sendo colocado o pré-sal. O pré-sal, se avaliava em 800 bilhões, por volta disso, foi vendido por 6, por 7, por 8, foi vendido por menos de 10% do seu prazo. E a medida provisória que está em curso, que eles querem aprovar de toda sorte, ela faz com que haja uma isenção que, segundo os técnicos do Congresso, os consultores do Congresso, representa R$1 trilhão em 25 anos, porque vai se isentar os impostos. E a tecnologia, que aqui já foi dito também, a tecnologia desenvolvida pela Eletrobras, a tecnologia desenvolvida pela Petrobras, é a maior tecnologia em prospecção de petróleo em águas profundas do mundo. Ela foi repassada para as grandes empresas petrolíferas, que compraram e estão comprando o pré-sal, com isenção de impostos que, segundo os técnicos da Câmara, vão representar em 25 anos R$1 trilhão, com a eliminação do conteúdo nacional, que agora se pode comprar os produtos, os equipamentos dos países de origem dessas empresas, sem que se pague impostos. Isso está acontecendo no Brasil. Aí me lembra Bismarck quando disse: se o povo soubesse, diz Bismarck, como se fazem as salsichas e as leis, ficaria muito indignado.
se o povo soubesse o que está acontecendo com o seu próprio patrimônio, com o aval de um parlamento que não representa o povo brasileiro, porque ele é construído a partir de variáveis onde o poder econômico tem um peso muito grande. Se o povo soubesse como está o que está acontecendo neste mais de um ano, como está se derretendo o patrimônio nacional, como está se abrindo mão de todas essas empresas, como se construiu esse decreto. Nós fizemos uma proposta de decreto para assustar o decreto da presidência pela sua inconstitucionalidade. Porque não se pode abrir mão de licitação, não se pode permitir que haja privatização sem avaliação do parlamento. Sem avaliação do parlamento, isso está na nossa Constituição. Eu não posso ter um executivo que usurpe funções de outro poder, ou o executivo usurpando as funções do poder legislativo, ao estabelecer o que deve ser privatizado, sem uma avaliação dos interesses nacionais, dos interesses do povo, e sem uma avaliação estratégica. Porque quando nós vemos que são interesses de grupos que são somados nas políticas que são estabelecidas pelo próprio governo, nós vamos ver a destruição de um projeto nacional. Nós vamos ver o país que está sendo construído para ser exportador de commodities, um país que está sendo construído ou destruído para estar, como disse Bresser Pereira, e Bresser Pereira não é nem um bolivariano que eu saiba, e nenhum comunista que eu saiba, como disse Bresser Pereira, um país que está sendo tratado para ser empregado dos países mais ricos do mundo. É por isso que nós estamos contra a privatização da Eletrobras. E é por isso que nós estamos fazendo esta discussão com a própria população sobre o que está sendo urdido contra o próprio povo e contra estes instrumentos que foram construídos. Quando nós falamos de infraero, nós estamos falando de privatização dos céus. Quando nós falamos de privatizar a Eletrobras, nós estamos falando de privatização dos rios, porque os rios, a vazão dos rios, vai passar a ser controlada por empresas internacionais que vão comprar as nossas hidrelétricas. Mas não só isso, nós estamos falando da privatização do subsolo, das matas ciliares, de tudo que representa e todo o universo que compõe as nossas hidrelétricas. Nós estamos falando do que eles também expressaram quando queriam tirar a renca, a reserva do cobre, e tiveram que retroceder com relação a isso. É a entrega do próprio país, ou do Código de Mineração, que estava sendo discutido por uma comissão, que 85% dos parlamentares que faziam parte dela, tinham suas campanhas financiadas por mineradoras. Ou o Brasil faz o luto dos seus períodos traumáticos, e nós fazemos um projeto de desenvolvimento nacional com a potencialidade que nós temos, que aqui já foi expressa também, temos os fatores fundamentais e necessários para que possamos fazer com que esse Brasil possa viver a sua grandeza em potencial, ou nós vamos ter um país fragmentado na mão dos interesses internacionais, que são estatais, na sua grande maioria, que compram. Quem quer comprar as nossas terras? Quem quer comprar as nossas terras? Porque tem um projeto na Câmara, que os 100% das terras brasileiras podem ser vendidas para estrangeiros. A China tem interesse, como tem interesse em comprar as nossas hidrelétricas, como tem interesse em comprar a Eletrobras, como tem interesse em comprar o nosso petróleo. A energia que os países guerreiam por elas, e que estão sendo entregues para os países, outros países, abrindo-se mão da soberania deste próprio Brasil. Por isso, eu encerro dizendo que é preciso cantar a canção que diz Drummond: acorda os adultos e adormece as crianças. É preciso cantar essa canção, e essa canção significa organizarmos a população deste país para que ela possa dizer não à venda do seu próprio patrimônio.
e para que nós possamos ter a soberania, porque este país, se é filho das casas grandes e senzalas, é também país filho de Zumbi dos Palmares. Esta canção, penso eu, neste momento, ela diz: não toquem no patrimônio nacional, fora Temer. Nós estamos com uma certa pressa em função do horário do voo da deputada, já que ela está no limite do seu horário. Viva o Brasil! Então, dispensamos as perguntas, pode ser? Vamos agradecer mais uma vez, deputada. Pega o mimo ali para nós entregar para a deputada. Deputada, já. Um brinde, deputada, e vamos... Eu tirei uma foto no carro que é movido por energia elétrica. E eu acho que isso é fruto da capacidade que o povo brasileiro tem. E eles têm muito medo da capacidade do povo brasileiro. Tem muito medo das escolas. Por isso querem as escolas sem partido, sem discutir filosofia, sem discutir sociologia. Tem muito medo das universidades. Por isso querem as universidades destruídas. Mas esse Brasil, ele é resistente e é resiliente. E como nós estamos no mês da consciência negra, ele é filho de Zumbi dos Palmares. Por isso, moço, cuidado, porque esse povo brasileiro não vai permitir que o seu próprio país seja destruído e seja entregue a uma quadrilha, porque quem está no Palácio do Planalto é uma quadrilha que tem saqueado a nação, dialogando com malas e dialogando com propinas e se escondendo do povo brasileiro. Por isso, vamos adiante. Mais uma vez, obrigado, deputada Érica Cocai. Nós queremos agradecer também ao mediador, ao Kleber Borges da Silva. Vocês querem fazer uma consideração final ou não? E aí nós vamos para as próximas duas palestras. Lembrando aos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários que agora começa no plenarinho uma oficina sobre o desenvolvimento de políticas de sustentabilidade para as prefeituras. Então, prefeitos, vices, vereadores e secretários que quiserem se deslocar até o plenarinho. Bom, gostaria então aqui de agradecer o convite do deputado Dirceu Dreste por estar participando desse debate sobre a privatização do setor elétrico e agradecer mais uma vez a aula aí da deputada Érica Cocai, que nos colocou a par aí de tudo que está acontecendo nesse curto espaço de tempo que esse governo ilegítimo está aí, está proporcionando para toda a população. Muito obrigado. Nós queremos então, para abrir mais este ciclo de palestras, convidar como mediador o diretor da Eletrosul, Jailson Lima, que já está aqui no palco. E para tratar sobre o tema mapeamento da cadeia de valor da energia fotovoltaica no Brasil, convidamos Eliane Lobato Peixoto Borges, coordenadora nacional do macrosegmento Energia no Sebrae Nacional, que abrange os segmentos de petróleo e gás, energia elétrica e biocombustíveis. Engenheira metalúrgica especializada em engenharia industrial pela PUC do Rio. Pós-graduada em engenharia de produção na COPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, em administração de empresas na UNB e em formação de consultores para pequenas empresas na USP. Experiência em encadeamento produtivo, arranjos produtivos locais, gestão da qualidade e produtividade e gestão da transparência de tecnologia. Com os senhores, Eliane Lobato Peixoto Borges. Se tu quiser, tem aqui. Sim, só pegar. Bem, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Tá? Santa Catarina é um estado muito importante para a energia solar fotovoltaica no Brasil.
tá? Vocês vão ver mais adiante, porque é um dos 4 estados que ainda não aderiu ao convênio do ICMS, que torna mais competitiva a fonte fotovoltaica. Então, tem só 4 estados, né, que não aderiram, então a nossa expectativa é muito grande que haja essa adesão em breve. Então, esse mapeamento da cadeia produtiva foi um estudo realizado pelo SEBRAE, na parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. E ele faz parte da definição da estratégia do SEBRAE para atuar nessa cadeia solar fotovoltaica e junto com ele também foi feito um estudo para a cadeia eólica. Tá? O SEBRAE ele trabalha na cadeia de energia já desde 2002, mas o nosso foco era na cadeia do petróleo. Então, praticamente do ano passado para cá, é que nós estamos começando a trabalhar na cadeia de energia elétrica e priorizamos energia solar fotovoltaica e energia eólica. Tá? Então, por isso, a realização desse estudo, que faz parte dessa parceria que a gente tinha com o BID, agora está terminou agora, e que teve um estudo da cadeia eólica, outro da solar fotovoltaica, uma rodada de negócios, uma aplicação de uma metodologia para aproximar pequenos negócios da cadeia de grandes empresas e a estruturação de uma governança de entidades nacionais para atuarem juntas na promoção da inserção dos pequenos negócios na cadeia. Então, para a realização desse estudo, foi feita uma licitação, a empresa vencedora foi a Sela, tá? E a AB Solar nos ajudou na definição do termo de referência, tá? Para a realização do trabalho. Tá? E o objetivo, então, como eu falei, desse estudo é subsidiar a atuação do SEBRAE na cadeia, induzir esse movimento também nos estados e, como era uma parceria com o BID, também servir de inspiração para outros países que estão associados ao BID. Pode falar. Então, o estudo ele tem 15 capítulos, ele ainda não está publicado, tá? Ele tem sido divulgado, assim como eu estou divulgando aqui. A gente está mostrando mais o conteúdo do estudo, não vou aqui ficar falando da cadeia, porque o Rodrigo Sawaia já falou ontem. Tá? Ele tem mais de 200 páginas, e é o primeiro estudo dessa natureza com a visão de cadeia realizado no Brasil. Ele tem informações assim, até dezembro de 2016, a nossa intenção é, a partir do ano que vem, ir mantendo esse estudo atualizado, mas ele está muito rico, ele é uma fonte assim, de informação, não só para o SEBRAE, mas para os parceiros do SEBRAE, para qualquer pessoa que atue na cadeia solar fotovoltaica ou queira atuar. Tá? Então, são 15 capítulos, eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo de cada capítulo, tá? E no final eu vou falar rapidamente da ação da governança, porque todo esse trabalho ele vai servir de subsídio para a atuação da governança na cadeia solar fotovoltaica. Né? Então, logo no início, o trabalho começa falando sobre a cadeia fotovoltaica mundial, tá? E apresenta um desenho da cadeia. Então, vocês vão ver que aquela parte ali amarela, vocês não estão enxergando nada, não tem problema. Tá? Mas aquela parte amarela embaixo é a parte das atividades de valor ou elos da cadeia em serviços, e o resto é na área de bens. Tá? Então, o que a gente constatou é que existem empresas de serviços em todos os elos no Brasil, mas em bens, mais ou menos metade dos elos, mais ou menos em 10 elos, ainda não tem atividade no Brasil. E pode ser que em alguns elos nunca venha a ter. Tá? Pode passar. Tá? Aí foi feito também um levantamento da situação atual, tanto da geração centralizada, tá? Então, quanto tem de capacidade instalada, onde tem, tá? Quanto da descentralizada. Tá? Pode passar. Foi feito, pode passar.
Foi feita uma análise aqui, assim, tem mais coisa do que eu estou mostrando aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Tá? Foi feita uma análise, assim, uma projeção de crescimento, tá? Com um cenário mais otimista, menos otimista, da cadeia, tá? Tanto para geração centralizada quanto para geração distribuída. E vocês podem ver ali, as perspectivas são muito favoráveis. É uma cadeia que está crescendo, assim, praticamente quase que exponencialmente. Tá? Pode passar. Então, aqui é da geração distribuída. Foi feito também um estudo dos modelos de negócios de geração distribuída a partir da resolução da ANEEL, da 687, tá? Explicando esses modelos. Pode passar. Tá? E foi feito também uma análise dos estados que aderiram ao convênio do ICMS. Tá? Então, vocês vão ver que a bolinha vermelha são os 4 estados que ainda não aderiram. E esse é o primeiro passo assim, importante para tornar mais competitiva essa fonte de energia no estado. E Santa Catarina tem um potencial enorme para a cadeia solar fotovoltaica, porque as instituições têm muita coisa. Então, tem muita gente trabalhando nessa cadeia, tem muita informação. Tá? Talvez o que seja importante é todo mundo poder se unir para conseguir levar isso adiante. Né? Pode passar. Nós mapeamos também as fontes de financiamento existentes no Brasil. Tá? Foram 69 fontes identificadas, incluindo fontes para P&D, né? E depois disso, esse ano, novas fontes já foram criadas. Então, é um setor que, embora tenha muita linha de financiamento, ainda tem muito diálogo a ser feito com as instituições financeiras para se conseguir linhas melhores do que a gente tem hoje em dia. Né? Pode passar. Então, com relação a financiamento, o estudo apresenta algumas conclusões, tá? Sobre as barreiras que dificultam o acesso. Uma delas é garantia, burocracia, alto custo transacional e de taxas de juros, principalmente no caso de bancos comerciais. Tá? Para o Nordeste e para o Centro-Oeste, a gente tem linhas, e para o Norte, não, Centro-Oeste não, para o Norte e para o Nordeste, a gente já tem linhas muito boas, com recurso do Fundo Constitucional, tá? Mas para o Sul e Sudeste a gente não tem. Então, há que se pensar em alternativas para o Sul e Sudeste. Tá? E foi apresentado aqui também um estudo de caso sobre um módulo fotovoltaico. Então, um módulo fotovoltaico comprado no Brasil, de acordo com as regras de conteúdo local do BNDES, ele sai 60% mais caro do que um módulo importado. Tá? Então, também alguma coisa precisa ser feita nesse sentido. E a maioria das linhas para pequenos negócios, ela visa atender o consumidor final. Tá? Então, faltam linhas para quem está ali na linha de frente, né, fazendo instalação, para quem está ali na cadeia. Tá? E aí o estudo apresenta algumas recomendações, como o uso de fundos garantidores. Tá? Um fundo que poderia ser usado seria o FAMP, do SEBRAE, parece que o Banco do Brasil também tem alguma coisa, BNDES, mas nem sempre também esses fundos são muito conhecidos dos pequenos negócios. Foi identificada a necessidade de capacitação dos credores, então o pessoal das instituições financeiras ainda não conhece suficientemente o que é a energia solar fotovoltaica, então precisa haver um esforço de capacitação, e esse esforço eu acho que, mesmo que a gente consiga trabalhar em nível nacional, ele tem que ser feito pela sociedade organizada em cada estado, junto com os bancos, as agências locais. Tá? Falta informação para os tomadores de recursos, então os pequenos negócios, em geral, nem sabem, para eles é uma confusão, né? Que tem linhas de financiamento e financiamento direto a locadores de sistemas. Essas foram algumas das conclusões. Tá? Nós mapeamos também as instituições que atuam na cadeia. Tá? Esse é um item super importante, tá?
porque as instituições juntas, elas podem ajudar a alavancar a cadeia produtiva, tanto em nível nacional quanto em nível local, tá? Então, é por isso que a gente está estruturando uma governança em nível nacional e a gente está induzindo que os estados façam a mesma coisa. Nós já temos projetos em mais de 10 estados na cadeia solar fotovoltaica, projetos dos SEBRAES estaduais, e em todos eles a gente colocou uma ação voltada para a estruturação da governança local da cadeia, né? E, embora essa cadeia seja muito jovem no Brasil, ela tem muita gente atuando nela, tá? O que a gente precisa fazer é com que as entidades atuem de forma articulada, coordenada, que atuem juntas, né? Pode passar. Aí, aqui na cadeia, aquilo que eu já tinha falado, que na área de bens, 10 elos ainda não tem no Brasil, tá? E para alguns vai ser muito difícil, um dia a gente vê até alguma coisa aqui, por causa da Ásia, principalmente a China, né? Eles são assim, altamente agressivos nessa área, tem uma escala muito maior do que a nossa, então tudo vai depender de escala, que hoje em dia a gente não tem, tá? E na área de serviço, como eu falei, todos os elos estão aqui no Brasil. Pode passar. E aí foi feito também um mapeamento das empresas na cadeia. Nós identificamos até o ano passado, hoje já deve ter muito mais, porque parece que todo mês tem, esse número está crescendo. E na cadeia de bens, nós identificamos mais de 400 empresas e distribuídas pelos estados. Então, a gente sabe a empresa que faz, vamos supor, inversor, e ela está no estado tal, né? E fizemos também um mapeamento para empresas de serviços, e tem mais de 1.000 em serviços, tá? E em serviços tem em todos os estados do Brasil, tá? Pode passar. E em serviços, a maioria são pequenas empresas, tá? Então, também foi feito um mapeamento assim, de oportunidades, né? Uma cadeia que está com crescimento acelerado, tanto em nível mundial quanto no nível do Brasil, tá? E, assim, há oportunidades para a produção de bens, e principalmente na área de serviços. E para os pequenos negócios, é mais na área de serviços. Pode passar. Na área de bens, tá? Mais assim, no fornecimento de itens tipo porcas, parafusos, embalagem, tá? Por causa também da escala, tá? E do alto volume de recurso que é necessário, né? O alto investimento. Fizemos também um mapeamento das startups, das aceleradoras, incubadoras e grandes empresas que atuam com startups e programas de aceleração e corporate venture. Também temos isso por estado. Pode passar. Levantamos também quantas instalações havia no Brasil até dezembro do ano passado. Tinha 7.500, hoje tem mais de 14.000, então vocês veem como o crescimento está acelerado, só em questão de meses, tá? Pode passar. Tá? E aí também analisamos onde é que tem, se tem e onde é que tem polos da cadeia solar fotovoltaica, tá? E a conclusão que nós chegamos é que, embora o Nordeste seja a região, né, de maior radiação e onde estão a maior parte até dos parques solares fotovoltaicos, os polos não estão no Nordeste, eles estão no Sul e no Sudeste, tá? Então, no Sul e no Sudeste, muito porque não é só o sol, a gente analisou aqui no estudo, não é só o sol que é importante para a formação do polo, mas vários setores, como vários itens, como políticas públicas, tá? Como competências institucionais, tá? Universidades, empresas, tem várias empresas que atuam em outros setores econômicos e que elas estão adicionando a sua atividade principal à energia solar fotovoltaica. Então, isso faz com que os polos se concentrem no Sul e no Sudeste, né?
Então, isso daqui foi o que eu falei, né? Políticas públicas regionais, disponibilidade de mão de obra, qualificação de mão de obra, infraestrutura e sinergia com outras instalações da mesma empresa são fatores que levam os polos a estarem no sul e sudeste. Pode passar. E aí também a gente viu que a tecnologia fotovoltaica tem, além de ter esse histórico de alto crescimento, tem uma perspectiva também futura de elevado crescimento, tá? Envolvendo aumento da eficiência, a eficiência tem aumentado assim muito rapidamente, tá? A redução dos custos, tá? Os custos de um sistema fotovoltaico entre 2009 e 2016 tiveram uma redução de 80%, tá? Então, isso é assim muito rápido. Desenvolvimento de novos materiais semicondutores e desenvolvimento de novas aplicações, com ênfase na parte de armazenagem de baterias. Pode passar. Pode passar, Fernando. Tá? Foi feita uma análise de tendências de mercado e do desenvolvimento do mercado brasileiro. Tá? Chegou-se à conclusão que a paridade tarifária, ou seja, a conta fecha em 75% dos consumidores, então isso é uma notícia boa, tá? Novos produtos estão sendo lançados no mercado, como locação de sistemas, assinatura, consórcios principalmente a partir da resolução 687. A regulamentação está favorável, tá? As condições de financiamento também têm sido aperfeiçoadas, embora precisem melhorar, tá? A difusão do conhecimento entre os consumidores também tem aumentado, embora precise, vamos dizer, de um trabalho muito forte de educação, conscientização, inclusive da população a respeito, que ainda tem muita gente que não sabe o que é energia solar fotovoltaica. A entrada das distribuidoras na geração distribuída também tem sido um fator positivo, porque são empresas que têm recursos e que podem estar ajudando a conscientizar e alavancar esse mercado. E a liderança, por exemplo, então, tem grandes, vocês devem ver de vez em quando, grandes consumidores. Uma rede de supermercados instalou uma usina fotovoltaica no seu telhado, né? Então, isso daí serve como exemplos, até para os concorrentes, para os vizinhos, isso é um fator positivo. E a questão do conteúdo local, tá? Que a flexibilização pelo BNDES deve reforçar o apoio à expansão e consolidação da indústria local. Aí, sobre aqueles 10 elos da cadeia que não estão presentes no Brasil, o estudo foi investigar por quê. E chegou a algumas conclusões, tá? Uma é acesso a financiamento, a questão do conteúdo local e restrição de garantias. Outra, carga tributária sobre insumos e mão de obra, alto custo de capital em reais, tamanho restrito do mercado. Em 2017, era mais ou menos 1,6% do mercado mundial, ainda muito pouco. Infraestrutura logística, a parte de licenciamento e autorizações, tá? Há um desconhecimento da fonte fotovoltaica pelos órgãos que dão as licenças. A complexidade tributária, a qualificação de mão de obra, volatilidade cambial, risco regulatório, mudança de regra, e informalidade da concorrência, principalmente em geração distribuída. Vocês viram que vários dos gargalos aqui não são, vamos dizer, privilégios da energia solar fotovoltaica, eles também são para outras indústrias, tá? Mas aqui eles são realmente gargalos. Pode passar. E aí foi feita também, esse capítulo é um dos mais extensos, uma análise da competitividade da cadeia no Brasil versus a cadeia no mundo, tá? Para os módulos fotovoltaicos, tá? E se chegou à conclusão que, no curto prazo, o Brasil é pouco competitivo, tá? E foi aquilo que eu falei para vocês do estudo que foi feito do módulo fotovoltaico, que é 60% mais caro fabricado no Brasil do que importado.
Tá? E isso foi feito assim, para os vários itens, né, na área de bens e serviços. Pode passar. E aí, então, o que eu já tinha falado, que a alta competitividade em produtos que já são produzidos no país, né, que tem economia de escala, destinada a outros setores e indústrias e que têm acesso a financiamento diferenciado por causa do conteúdo local, pode dar uma competitividade maior. Então, exemplos são molduras, estruturas metálicas, componentes elétricos. Então, são itens que já eram produzidos para outros segmentos e que, às vezes, com uma pequena adaptação, estão sendo produzidos para a indústria fotovoltaica. Então, esses têm alta competitividade. Pode passar. O Brasil, na área de serviços, né, na cadeia fotovoltaica, ele é competitivo em desenvolvimento de projetos, instituições de ensino e pesquisa, tá? Então, tem muita pesquisa sendo feita. Porém, tem competitividade média em atividades mais intensivas em mão de obra, que enfrentam dificuldades com a carga tributária, qualificação de mão de obra e acesso a financiamento competitivo. Então, aqui, os exemplos são agentes financiadores, consultorias, integradores de sistemas, né? E foi feito também uma pesquisa de melhores práticas no exterior, tá? E pesquisas, melhores práticas na cadeia fotovoltaica e também em cadeias sustentáveis, tá? Para a gente poder ter exemplos para inspiração. Pode passar. E aí foi feito também uma previsão de investimentos, tá? Em cenário conservador e cenário mais otimista, tá? E vocês veem aí a linha de crescimento. Eu tenho que andar rápido, que está acabando meu tempo. Pode passar, né? E tem um capítulo que fala sobre as oportunidades para o pequeno negócio na cadeia produtiva, que estão principalmente no segmento de serviços e em serviços, principalmente na área de instalação de sistemas. Então, tem aí para cada serviço, tem também para a parte de bens, aqueles bens que são de menor valor agregado, que poderiam ser objeto para pequenas empresas, né? Vocês veem que tem muito mais serviços do que bens, tá? Pode passar. Tá? E aí foi feita uma análise sobre possíveis modelos de negócio para pequenas empresas, né? E aí foi feita uma ficha para cada modelo de negócio identificado, tá? Onde se fala sobre o investimento inicial, se é baixo, médio, alto, quais são os drivers do negócio, qual a necessidade de qualificação da empresa, de mão de obra. Então, tem uma fichinha para cada modelo de negócio identificado. Pode passar. Tá? Então, isso é o estudo. Eu passei assim muito rapidamente. Tá? A gente pretende ter esse estudo publicado até dezembro. Ele deve estar no site do SEBRAE, possivelmente vai estar também no site da Absolar, com um link. Tá? E ele vai servir para esse trabalho que a gente está fazendo de estruturação da governança, onde nós chamamos todas as entidades nacionais que atuam na cadeia, tá? Para identificar, propor e implementar iniciativas que promovam a inserção do pequeno negócio na cadeia. E a gente está induzindo esse mesmo tipo de trabalho nos estados onde a gente tem projetos, e até nos estados que não têm projetos, a gente gostaria também de ajudar, tá, a vocês a poderem trabalhar de maneira articulada e desenvolver um programa. Nós estamos junto com a Absolar começou a apoiar estados que queriam criar programas de energias renováveis, ou especificamente também de energia solar fotovoltaica, conforme a vocação do estado. Já existe hoje um programa chamado Goiás Solar, que, embora tenha esse nome, ele é de energia renovável em geral, mas está começando pela energia solar fotovoltaica, que começou no início do ano, está indo super bem e já está sendo modelo para outros projetos. Semana passada eu estive em Roraima,
já foi assinado lá um protocolo pelo governo para lançarem um programa, estruturarem um programa estadual de energia renovável. E a gente vai estar trabalhando junto com a Besolar e outras associações para apoiar a criação desses programas. Então, se aqui em Santa Catarina vocês quiserem criar uma governança, desenvolver um trabalho para ter um programa estadual, tanto o SEBRAE quanto a Besolar vão estar ajudando, tá? Se houver interesse. Tá? E pode ser tanto um programa aqui, eu acho que tem vocação para solar fotovoltaica, tem eólica, alguma coisa, né? E tem também biogás, biomassa. Então, aqui daria para ser até um programa de energia renovável, tá? Começando, talvez, pela solar fotovoltaica. Né? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. E eu nem vou passar aqui a parte da governança, você só vai passando assim, tá? Isso eu já falei, tá? Mas nós já estamos na quarta reunião. A quarta reunião vai ser amanhã, em Brasília, tá? E nós estamos trabalhando com o conceito de hélice quádrupla. Então, temos empresas, governo, sociedade, academia na nossa governança. E nós já identificamos temas onde essas entidades trabalham. Foram mais ou menos uns 30 e poucos temas. E agrupamos esses temas em eixos estratégicos. Pode passar. Estamos com 5 eixos estratégicos, definimos que vamos trabalhar em rede, com liderança situacional, pode passar. E esses são os 5 grupos, os eixos estratégicos, e a partir de amanhã a gente vai estar discutindo propostas de iniciativas nesses eixos para serem iniciadas, ou de forma individual por uma entidade, ou de forma coletiva com um conjunto de entidades, né? E aí, toda essa nossa experiência, a gente gostaria também que fosse feita nos estados que se interessarem. A gente pode apoiar. Obrigada.